Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Josué, capítulo 23. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, mas eu peço que vocês deixem suas Bíblias abertas no capítulo 23 do livro de Josué. Josué, capítulo 23, versículo 11. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Vou ler outra vez. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem nos encher com a Tua presença viva, despertar em nós esse empenho, Senhor, em buscar a Tua face em amor obediente. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, meus amados. Esses capítulos finais, 23 e 24 do livro de Josué, apresentam as palavras finais daquele líder tão importante para Israel, que foi o general Josué. Este capítulo todo, nós lemos agora só um versículo, ele é uma chamada a observar a lei do Senhor. O Senhor é um Deus de pactos, o Senhor é um Deus de alianças, e nós vemos na palavra sempre os líderes do povo de Deus chamando-se o povo para voltar ao primeiro amor, para voltar a observar a aliança feita com o Senhor. E Josué traz também aqui uma série de exortações e instruções sempre imperativas na forma de ordenança para que o povo andasse em amor e fidelidade. O versículo que nós lemos encerra a ideia central desse texto. Aqui há uma síntese daquilo que é requerido de nós pelo Senhor. E nunca foi tão importante chamarmos a atenção do povo de Deus para buscá-lo, para amá-lo, para priorizá-lo acima de tudo e acima de todos. Inegavelmente nós vivemos dias maus sobre a terra. E uma simples olhada à nossa volta confirma este fato. Por isso, mais do que em qualquer outra época da história, é necessário fazer a diferença neste mundo, com testemunhos que glorifiquem a Deus e que possam impactar o mundo. Nunca foi tão necessário nós investirmos no nosso relacionamento íntimo com Deus. Quando nós amamos o Senhor, consequentemente nós vamos obedecer. E quando nós amamos o Senhor em obediência, nós produzimos testemunhos que podem glorificar o Senhor e impactar aqueles que estão à nossa volta. Nunca foi tão necessário pregar com atos concretos. Pregar com palavras é muito fácil, mas é preciso que nós nos empenhemos em fazer a diferença neste mundo. Como conseguir isso se somos emboscados a todo momento pelas ofertas do mundo, pelos estímulos do diabo e pelos apelos da nossa própria carne pecaminosa? Aí a resposta a essa pergunta é uma só. Essa pergunta tem como resposta a busca constante da presença do Senhor. Só essa
essa busca do Espírito Santo de Deus, que nos leva a um amor profundo e reverente pelo Senhor, e consequentemente a uma atitude de empenhada vigilância e oração para obedecer a palavra de Deus. Como tem sido necessário, como o Senhor tem falado ao nosso coração da necessidade de manifestarmos esse amor vivo pelo nosso Senhor e Salvador. Nós acabamos de cantar um cântico que muitos não gostam muito desse cântico, principalmente o pessoal da teologia da prosperidade. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. O empenho em guardar a alma para amar o Senhor implica em 3 ações efetivas, e eu queria compartilhá-las com vocês. Primeira ação: priorizar o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que coisa difícil. O coração da gente, ele é uma fábrica de ídolos. E nós, muitas vezes, trazemos esses ídolos travestidos de zelo, de carinho, de amor humano, mas, invariavelmente, eles se disfarçam com esses rótulos. E aí o versículo 8 diz assim: apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Quem ama o Senhor, o prioriza. E aí eu vou pedir licença a vocês hoje para a gente ler outros textos da palavra. Por exemplo, Jesus instrui a esse respeito, dizendo o seguinte em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Precisamos aprender a realinhar os nossos valores. Em nossa lista de prioridades, o Senhor deve estar em primeiríssimo lugar. Outro texto em Mateus 22:37, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando o Senhor for para nós o maior amor da nossa vida e deixarmos que Ele nos conduza segundo a sua vontade excelsa e soberana, sem resistência ou reclamações, veremos a sua glória em cada área do nosso viver. Dificílimo. Do ponto de vista humano, a gente pode dizer que é até impossível, mas é sobrenaturalmente possível pela ação do Espírito de Deus em nós. Nós não estamos falando de naturalidade aqui em nenhum momento. Antes, busquemos o Senhor com toda a força do nosso coração e veremos a glória de Deus descer na nossa vida de forma profusa, de forma abundante. A segunda ação efetiva que acontece quando nós nos empenhamos em guardar o Senhor, em buscar esse amor de Deus, é obedecer a santa palavra de Deus. Versículo 6 do contexto lido, que é Josué 23, diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Quem ama o Senhor e obedece os mandamentos do Senhor, diz o apóstolo João, não são penosos, mas não são penosos para aqueles que o amam verdadeiramente. E todos nós estamos num processo de crescimento espiritual. Nenhum de nós está pronto. Enquanto vida tivermos sobre esta terra, estaremos aprendendo de Deus. O profeta Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Que coisa séria, meus irmãos. Misericórdia. A rebelião e a arrogância, a teimosia, a obstinação são semelhantes à feitiçaria
e a idolatria. Quantas vezes nós temamos com algumas coisas, nós insistimos com alguma coisa, e o Senhor está dizendo para nós hoje: deixa comigo, deixa que eu vou fazer e vou transformar tudo isso em bênção, e o nome do Senhor será glorificado. Tem uma outra palavra de Jesus, que aí, mais uma vez, peço licença para ler, João 14, 21, 23 e 24, que diz assim: quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Amém. Obediência testifica do amor. O Senhor se revela àquele que o obedece em amor. O Senhor faz morada naquele que o ama em obediência. Muitas vezes, nesse relacionamento com o Senhor, nós atravessamos por muitos vales áridos, por muitos desertos. Tem dias que nós amanhecemos na lona, como se diz, murchinhos, como diz a nossa irmã Ruth. Mas o Senhor, Ele não nos deixa só, em nenhum momento. Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado hão de nos consolar em todos os momentos da nossa vida. E a terceira ação daqueles que amam o Senhor em verdade, daqueles que empenham a sua alma em buscar o Senhor em amor e em verdade, é resistir às próprias inclinações, é resistir à carnalidade. E o texto do versículo 7 do livro de Josué diz: não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Quem ama o Senhor resiste às próprias inclinações, porque nós não queremos entristecer o objeto do nosso amor. O apóstolo Paulo traz mais luz a esta questão, falando aos crentes da nova aliança. Até agora nós estamos lendo um texto relativo à velha aliança, ao velho pacto, ao velho concerto. Mas nada foi mudado na santa palavra de Deus. E Paulo, falando aos Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa aqui é aquela oferta viva, aquele culto racional que Paulo se refere no capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Que o Senhor nos ajude a oferecer a Ele esse culto diariamente. Paulo ainda adverte, falando aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 9. Deixe que a palavra de Deus cumpra seu papel aí no seu coração. Ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, meus amados, para resistirmos aos apelos da carne, precisamos nos encher a cada dia do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos
receber esse batismo continuamente. Estar cheio do Espírito não é fazer barulho, não é dar pinotes, não é gritar, não é falar com a língua enrolada, é mudança profunda de vida. Mudança de vida tal que produza grandes testemunhos que impactem aqueles que estão à nossa volta. Ainda em Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, Paulo continua instruindo a esse respeito. Ele diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Qual o efeito desse enchimento do Espírito? Um testemunho que glorifica a Deus. Todos, indiscriminadamente, estamos nesse processo de crescimento e de edificação espiritual. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós pode apontar o dedo para o outro e dizer: você fez isso, você fez aquilo, porque todos nós, incluindo o pastor Malta e a mim, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Enquanto vida tivermos sobre essa terra, estaremos passando por esse processo, muitas vezes doloroso, de crescimento espiritual. O que nós aprendemos nessa breve meditação? Primeiro, a salvação ela é de graça e pela graça. Depende de Deus, é ideia de Deus, é iniciativa de Deus e acontece por meio dele, alcançando o homem através de um chamado irresistível de sua graça. Segundo lugar, a santificação também é trabalho de Deus, também pela graça no coração regenerado do homem, mas depende do quanto esse homem se deixa ministrar pelo Espírito de Deus. Aqui há uma parceria entre o homem e o Espírito de Deus, entre o homem regenerado, alcançado pela graça de Deus, e o Espírito Santo. Por isso, o texto fala de empenho, que sugere esforço, trabalho da nossa parte. Cabe a nós rejeitar determinadas ofertas que o mundo faz, cabe a nós resistir aos apelos da carne e aos estímulos do nosso adversário, que muitas vezes faz isso não tem nada demais, você pode fazer isso. Mas cabe a nós dizer não. E o não do homem de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus, esse não é retumbante no reino espiritual e ninguém pode obrigá-lo a fazer aquilo que ele não deseja. Em terceiro e último lugar, que sejamos alunos ensináveis e diligentes para nos deixar ministrar pelo Mestre por excelência. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração, operando mudanças profundas. Nós estamos precisados de mudanças profundas no nosso coração. A igreja do Senhor desses dias precisa de avivamento. Eu repito, avivamento é a vida de Deus fluindo em nós e promovendo mudanças efetivas, mudanças visíveis. Que Ele toque o seu coração de uma maneira especial, que Ele fale conosco hoje de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém? Amém.